Olá, agora nós vamos para a nossa terceira parte da aula e vamos falar sobre a questão de metodologias e materiais de acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Então, o que pode ajudar para uma pessoa que tem catarata, por exemplo? A gente sempre pode colocar uma boa iluminação, sentar ela perto da janela, com a luz vindo do seu lado e, se necessário, usar algumas luminárias. Aproximar mais o objeto e aumentar a sua imagem, usar um porta-texto ou um plano inclinado. Maior contraste para que as cores mais fortes ou contornos mais reforçados, como caneta com ponta mais grossa. Na escrita, sempre utilizar cadernos ampliados, canetas de ponta grossa e porosa, o lápis 6B ou 3B. Aqui nós trouxemos dois exemplos, tanto um de plano inclinado e o outro com a pauta ampliada. E o que nós podemos fazer para ajudar quem tem a corioretinite macular? Deixar que se aproxime bastante do objeto, pois ela precisa usar mais a visão para melhorar o seu desempenho. Conversar com ela sobre o que ela está vendo, para que ela interprete corretamente o que vê. Quando necessário, ampliar figuras e imagens e sempre usar a questão do porta-texto ou do plano inclinado. Aqui no exemplo, nós usamos uma letra bem maior. Preciso de uma renda comprida. Então, o livro está com a ampliação da letra para a criança conseguir ler. O que pode ajudar quem tem glaucoma e também a questão da retinose pigmentar. Apesar de não ser uma criança cega, para andar em ambientes novos ou no período da noite, é muito interessante usar a questão da bengala. Deve-se desenvolver uma boa orientação e mobilidade para essas pessoas. Geralmente, não precisa de ampliação em desenhos ou letras, e quando a imagem é muito grande, ela não consegue ver por inteiro. Então, ela tem que ter uma imagem mais focada, né, com a centralização mais focada. Aqui nós temos a orientação com a questão da mobilidade, né, com a bengala. Tá? E o que a gente pode fazer com algumas doenças degenerativas da retina? Então, ampliação de textos, cadernos de pauta ampliada, o lápis 6B, ficar atento ao tipo de letra que está usando e sempre pular uma linha para facilitar a questão da leitura, utilizar guias de leitura e porta-textos, etiquetar lápis de cor e canetinha, escrevendo sempre o nome das cores. Aqui nós temos uma guia de leitura, certo? E aqui os lápis também, o desenho dos lápis, como que vai ficando cada vez mais forte, o 2B, o 3B, o 4B, 5B e 6B. Mais alguns materiais para trabalhar com a questão de baixa visão, então nós temos aí alguns recursos ópticos, né? A lupa, a régua que tem a lupa também que vai aumentando, alguns recursos de mais alto custo, lente que a gente coloca no próprio óculos. Nós temos aqui o modelo de máquina Braille, tá? Um livro didático ampliado, caderno quadriculado para a questão de fazer as operações matemáticas e as formas geométricas, um livro transcrito em Braille e a tinta ao mesmo tempo, um livro multissensorial, a cela Braille, o globo terrestre adaptado com textura, o que é terra e o que é água com essa textura diferenciada, tá? Jogos de dama, dominó tátil. E o que a gente pode falar sobre a questão de orientação e mobilidade? Então, as atividades de vida diária, ou seja, as habilidades dos indivíduos, né, de perceber o ambiente que os cerca, vão ser necessário a questão da mobilidade, ou seja, a capacidade desse indivíduo se mover reagindo aos estímulos que tem nesse ambiente externo. E o que precisa? Organização do espaço, cuidar dos obstáculos, ambientes externos ou internos, contraste entre escadas e corrimão, sinalização dos ambientes utilizando o código Braille, e acessibilidade do conhecimento ao currículo propriamente do aluno. Então, Braille, livros e materiais adaptados, softwares mais sofisticados, acesso à internet através de alguns softwares, máquinas impressoras Braille, recursos ópticos e não ópticos, livros digitalizados e audiodescrição. As bengalas, elas têm 3 cores diferentes. E aí nós percebemos através das cores para que elas servem.
Então, a bengala branca ela é usada para as pessoas que são cegas, a verde para pessoas que têm baixa visão e as vermelhas é para quem é surdo e cego ao mesmo tempo. Então, orientação para os professores, o que é muito importante, identificar os objetos sempre acima de 30 centímetros, quando ele está a 4 metros, trazer miniaturas de até 5 centímetros, mas aí aproximar da criança com 2 metros, sentar sempre a criança a 1,5 metro de distância da lousa, o ambiente sempre tem que estar iluminado, com a incidência de luz sobre a questão do objeto que a criança precisa identificar. Objetos com tamanho, as atividades com tamanho de 16 e as avaliações com tamanho de 20. Usar o lápis sempre 6B nas escritas, aumentar o contraste das figuras, de mapas, de gráficos, contornar as figuras sempre com canetas pretas de ponta porosa. Na lousa, sempre escrever com a letra maior, regular, sempre apresentando espaço entre as linhas. Usar o centro da lousa. Explicações deverão ser dadas sempre no mesmo local, de preferência no centro da lousa. Necessidade de mais tempo para os alunos concluírem as atividades. Em ambientes desconhecidos, é sempre importante promover a familiarização desse espaço, estabelecer os pontos de referência. Ao trocar o posicionamento da sala, sempre é importante fazer o reconhecimento prévio antes da explicação do professor. Então, aqui nós estamos colocando de novo alguns recursos que nós trouxemos de eliminação de barreira para a questão de acessibilidade. Para a questão também de mobilização de recursos humanos, o que é necessário que a pessoa tenha? Um par avançado para as atividades mais complexas, equipe de escolar contribuindo com todos os funcionários, a família também tem que envolver e levar as pessoas para os atendimentos necessários. E aqui nós terminamos a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouquinho mais sobre a questão da baixa visão e da deficiência visual e cegueira.